Olá, eu sou Thales Rogério, professor de História, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero desenvolver com vocês a temática sobre os povos indígenas, cultura primitiva. Nesse vídeo, comentaremos sobre o contexto histórico que envolve os povos indígenas no Brasil e principalmente a sua atuação e contribuição para a história e formação do povo brasileiro. Quando os europeus chegaram na América, toda a extensão do território era povoada por nações indígenas. Devido à ganância do homem branco, muitas tribos foram completamente extintas, principalmente pela extração de mão de obra e recursos naturais que aqui existia por consequência da colonização da América. Consequentemente, nós encontramos medidas de políticas públicas tentando defender e resgatar a cultura para não deixá-la perder com o passar do tempo. Acima de tudo, o Dia do Índio, dia 19 de abril, é uma tentativa de preservar essa memória cultural. Assim, as novas gerações poderão conhecer melhor e entender como se deu a cultura primitiva na formação do povo brasileiro. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, é uma das principais instituições brasileiras dedicadas a defender a cultura e os direitos dos povos indígenas no Brasil. Em abril de 1940, principais líderes políticos e indígenas do continente americano se reuniram para o primeiro Congresso Indigenista Interamericano, realizado na cidade do México. O objetivo era discutir ações que zelassem pelos direitos dos índios, porém, muitos líderes boicotaram os primeiros dias de evento, acreditando que não teria qualquer efeito. Depois de algumas reuniões, eles decidiram que o Congresso representava um importante momento histórico e resolveram participar. O Congresso aprovou uma recomendação de delegados indígenas do Panamá, Chile, Estados Unidos e México, que pedia a adoção do Dia do Índio pelos governos de todos os países americanos. O dia proposto foi 19 de abril, data em que foi realizada a reunião. Primeiro de tudo, essa data foi oficializada através do Decreto-Lei 5.540, de 2 de junho de 1943, por Getúlio Vargas, já no Brasil. Do mesmo modo, a Organização das Nações Unidas também criou o Dia Internacional dos Povos Indígenas, comemorado no dia 9 de agosto, pelo mesmo motivo, ou seja, a conscientização. Segundo o doutor Daniel Munduruku, que é doutor em educação pela Universidade de São Paulo e pós-doutor em linguística pela Universidade Federal de São Carlos, sendo ele também indígena, ele defende a ideia de que a palavra índio remonta a preconceitos. Por exemplo, a ideia de que o indígena é selvagem e um ser do passado, além de esconder toda a diversidade dos povos indígenas. Por isso, quando a gente comemora o Dia do Índio, palavras do próprio Daniel, estamos comemorando uma ficção. Reflexo disso são celebradas na data feita por escolas com uma figura com 2 pinturas no rosto e uma pena na cabeça, que mora em uma oca em forma de triângulo. É uma ideia folclórica e preconceituosa ressaltada pelo próprio Daniel. Que se formou essa ideia de colonização? Como que foram descobertos esses nativos no continente americano? As primeiras notícias sobre os povos americanos chegaram à Europa no século XVI. Eram histórias de viajantes, náufragos, missionários que viveram em aldeias litorâneas entre os grupos tupis. Os relatos generalizavam os traços culturais
E durante muito tempo, os índios formavam um grupo totalmente homogêneo. Sua organização social, por exemplo, era muito diferente da organização europeia. Não tinha um Estado organizado, nem um único chefe como os europeus estavam acostumados. Cada povo era formado por diversas tribos que falavam a mesma língua, mantinham os mesmos costumes e estavam ligados por fortes laços culturais. Nas aldeias em que viviam, as habitações eram geralmente organizadas em formas de círculo ou ferradura. Algumas tribos contavam com uma única habitação coletiva. Os povos indígenas praticavam a coleta de frutos, de raízes, viviam-se da caça, da pesca e, em alguns casos, até mesmo da agricultura. De modo geral, deslocavam-se quando os recursos naturais da região estavam próximos a se esgotar, tomando-se a forma de nômades. Os grupos que praticavam a agricultura viviam em geral em aldeamentos maiores, mais sedentários, dedicavam-se também à atividade como a cerâmica. A não agricultura, por sua vez, a aquisição de alimentos, deslocavam-se com maior frequência e quase não produzia nenhum tipo de cerâmica. Com isso, já que os recipientes eram cômodos para o transporte. A coivara, que era uma forma característica de preparação do terreno para o plantio, geralmente a roça pertencia a toda a tribo, ao cultivo de todos, envolvia toda a atividade ali da tribo, e os instrumentos de trabalho costumavam ser de posse individual, trazendo assim o meio individual em busca de um bem único, de um bem coletivo. Mas fica ainda o saber indígena. Como que o saber indígena trouxe a influência do mundo contemporâneo? Os povos indígenas habitavam geralmente regiões de floresta e de campo. Tinham ótimo domínio e conhecimento da natureza. Muitos grupos classificavam as estrelas em constelações. Os tupinambás previam chuvas pelo aparecimento de certas estrelas e conheciam a correspondência entre marés e fases da lua. Inúmeras plantas eram utilizadas para remédio e mesmo também como veneno, que aplicavam na água dos rios, intoxicavam os peixes, facilitando assim a sua captura. Alguns desses venenos também eram utilizados na caça. O curare é o mais conhecido deles. Colocado na ponta da flecha, paralisava e matava por asfixia o animal ferido. Os objetos fabricados destinavam-se, em geral, ao uso do dia a dia da tribo, como potes, urnas e vários outros, ou em ritos e festas como pinturas, enfeites, plumários, enfim. Com variações de tribo para tribo. Cada tribo possuía uma identidade própria. Nas pinturas corporais eram utilizados principalmente o vermelho de uma planta chamada urucum, o azul escuro do genipapo e o preto do pó do carvão e o branco do calcário. As pinturas muitas vezes estavam relacionadas com o papel social do indivíduo e com o ritual a ser realizado. Os motivos geralmente geométricos, eram utilizados também em peças de cerâmica e de cestaria. O conhecimento indígena foram fundamentais para a sobrevivência dos europeus na América, principalmente nas primeiras décadas de colonização, e acabaram incorporando a cultura e se formou na colônia portuguesa. Mas a maioria dos povos indígenas encontra-se hoje em reservas, muitas delas impostas sem levar em conta os interesses ou os territórios de origem dos diferentes povos.
Mas os piores problemas são enfrentados por aqueles que não têm suas terras demarcadas e estão mais expostos à ação de invasores, como madeireiros, garimpeiros, grileiros, enfim. Mesmo os territórios demarcados correm total perigo. A situação atual dos nossos indígenas é resultado de 5 séculos de matança, de doença, de destruição e principalmente de escravização. Em 1500, seu número oscilava entre 3 a 5 milhões. Em 1991, eles eram apenas 294 mil. No ano de 2000, segundo dados do censo, haviam voltado a crescer, chegando os povos indígenas no Brasil a mais de 700 mil pessoas. Diante das condições precárias em que viviam nas últimas décadas, os indígenas no Brasil começaram a se organizar em torno da luta pelo reconhecimento de seus direitos. O acesso de muitos deles à instrução formal da sociedade dominada pelo homem branco facilitou esse processo de organização que culminou em 1980 com a fundação da União das Nações Indígenas. As lideranças daí surgidas conseguiram incorporar à Constituição muitas de suas reivindicações. Dentro disso, calcula-se que no início do século XVI, época da chegada dos primeiros portugueses, a população indígena girava em torno de 5 milhões de pessoas, organizadas em mais de 2.000 povos, no território onde hoje se encontra os limites do Brasil. Na década de 60, o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, órgão oficial do governo federal, estimou uma população em menos de 100 mil pessoas. Os dados mostram uma realidade inegável. Houve um violento processo que por pouco não fez os indígenas desaparecerem do mapa. Dentre quase 5 séculos, desde os primeiros contatos com o homem branco, as relações entre Estado, colonizadores e povos nativos resultaram em inúmeros conflitos, quando não raros produziram um genocídio, articularam expropriação de terra, confinamento e matança sistemática. O Exército Brasileiro, na figura do Marechal Cândido Rondon, foi um dos protagonistas históricos da política indigenista no Brasil. Cândido Rondon era diretor do Serviço de Proteção ao Índio, cuja função, em princípio, era garantir a sobrevivência das populações indígenas remanescentes, incluindo a prestação de serviço básico de saúde. Mas havia também outros objetivos, como interagir os índios ao Estado-nação, evitar que eles percebessem como não brasileiros e pacificar as tribos hostis ao contato com os brancos. Ainda existem tribos que não tiveram contato, com o homem branco, com o tão falado homem branco. Era uma mistura de povos assistencialistas, com uma política de aculturação progressista, protegia-se eventualmente o indivíduo, mas matava-se pouco a pouco a sua cultura. Bem, o que nós percebemos é que houve uma influência muito grande do processo histórico indígena dentro da formação do homem contemporâneo, dentro da formação do homem moderno, como algumas palavras que são indígenas que foram introduzidas no nosso vocabulário, como o urucum, caju e várias outras palavras que acabaram aí se envolvendo no nosso vocabulário, no nosso dialético. Se nós não tivéssemos adotado a língua portuguesa, que é uma língua europeia, por fruto da nossa colonização, nós estaríamos com uma língua mãe que seria o tupi-guarani, como descendência aí dos povos tupiniquins. Muito obrigado pela sua companhia. Até um próximo vídeo.